convidado, venho de São Paulo, fui convidado para trazer essa administração para vocês. É um grande prazer, agradecer a igreja pelo convite. Semana passada eu estava ministrando essa mesma capacitação para uma igreja lá em São Paulo. Esse daqui é o símbolo do meu ministério. Houve um tempo que eu cheguei a fazer até um site, que era criançasparajesus.com.br. Mas aí depois eu comecei a fazer teologia e eu tive que parar, porque os trabalhos pararam. Estava trabalhando de dia, à noite estudando, de segunda a sexta, foram praticamente 6 anos, eram 4 anos de faculdade teológica, mas aí acabei tendo que enfrentar algumas matérias, teve que estender um pouco o curso, e aí tomou bastante tempo. Eu tive que me ausentar dos trabalhos com crianças, Assim, eu dava aula na igreja, mas os trabalhos missionários, com acampamento, com evangelização com crianças de rua, que eu fazia lá em São Paulo, na Praça da Sé, à noite, e outros mais, clube bíblicos e tudo mais, eu tive que parar. Então aí não adiantava ter, e aí parou. Quem sabe mais pra frente eu consiga retomar o site, tá? Mas quando eu fiz o site, nós fizemos esse logo, que é o Criança para Jesus, tá? E aqui estão os símbolos que fazem a gente lembrar da questão do Evangelho. As crianças, elas aprendem muito por visual, vendo, ouvindo, tocando, sentindo, provando, e também sentindo o cheiro, Então, pelos 5 sentidos. Então, o visual é muito importante para a criança. Espero que seja algo que possa ir de encontro a algumas necessidades, ou pelo menos que faça algum tipo de reflexão na vida de vocês, tanto para professores de criança, quanto também para pais. Quantos aqui são pai ou mãe? Levanta a mão. Tem bastante. Aí. Um momento de oração com o pastor. Vamos agradecer então a presença do nosso irmão André, que ficou aqui de São Paulo, Deus tocou no coração dele, para abençoar a nossa congregação, nossos filhos para Cristo, E vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela vida do irmão André, que se pontificou a fazer a tua obra aqui neste local. Senhor, usa o teu servo para trazer as instruções que os pais necessitam para aplicar na sua vida diária. Que o Senhor venha operar aqui nesse lugar, através do teu Santo Espírito, usando o teu Filho, Senhor. É o que nós já te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro tópico é: por que devemos evangelizar? Coloca aí essa pergunta na sua cabeça. Por que devemos evangelizar? Onde está na Bíblia isso que fala para a gente evangelizar? Então, abra uma Bíblia aí, ou acessem sua Bíblia no celular, que hoje está a tecnologia, então você pode abrir a sua Bíblia ou acessar no seu celular. Marcos 16:15, é um texto muito conhecido, por todos nós. Somos crentes em Cristo. Enquanto isso, eu queria perguntar, tem alguém que não é dessa igreja aqui presente? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Vocês são da mesma igreja? Os 3? Ah, tá. E você? Não, só você da sua igreja, Então tem aqui, acho que umas 4 igrejas, é isso? Levanta a mão direita. Só uma pessoa de cada igreja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 igrejas representadas fora a igreja daqui, Então nós estamos aqui com 6 igrejas, que vão participar dessa capacitação sobre como levar os meus filhos a Cristo, como levar os nossos alunos a Cristo. Abriram aí na Bíblia, Marcos 16:15, ou acessaram em sua Bíblia online. Então vamos lá, alguém pode levantar e ler esse texto bíblico, por favor?
Aqui, bom, hein? Tem mais uma pessoa levantando. Prontidão, isso é importante, tá? Numa parte, somente o verso 15. Uma coisa importante, tá? Se você tem um chamado, você vai e faz. Né? Então, às vezes, a gente fica esperando, será que vai alguém? Será que vai alguém? No nosso banco, não faça isso. O chamado de ir e pregar o Evangelho são para todos. Pode ler o texto, por favor? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Obrigado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. E esse texto, quando ele fala ide e pregai o Evangelho, não é para você estar sentado e para você parar, pensar e assim, uma hora eu vou. Não. Esse texto, no original, a pronúncia certa é indo, né? Ela é atuante, é durante, indo. Então, assim, você já deve estar no caminho. Se você tem Cristo, você deve pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Não é esperar o momento certo. Não, foi o momento daquele missionário. Quem sabe, né, algum dia Deus me toca para um chamado missionário de evangelização das pessoas. Não. Quando você é feito discípulos, por onde Jesus passava, ele ia pregando. Aqueles que realmente compreendiam, ia. Provavelmente eles tinham muitas interrogações, mas eles iam. Né? Então você deve, mesmo com as suas interrogações, você deve ir e fazer outros discípulos de Cristo. Né? Então, por quê? Porque é uma ordenança de Deus. É uma ordenança para todo cristão a evangelização. Né? Evangelizar as pessoas. Outro tópico, por que devemos evangelizar crianças? Abrem a Bíblia ou acessem Deuteronômio 6. Vou abrir a minha aqui também, que eu quero ler um ponto também. Deuteronômio 6. Abriram, acessaram. Vou ler aqui a partir do 4, tá? Do verso 4. Ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois... Vamos tirar essa palavra Israel? Pensa o seu nome. Coloca o seu nome. No caso eu vou falar, ouve André, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Coloca o seu nome. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Então, quem é que vai inculcar o Evangelho, as palavras, as Escrituras de Deus para os seus filhos? A igreja? Não. Está falando para você, pais. Você vai inculcar os teus filhos. A palavra é para você. A ordenança é, primeiramente, dos pais evangelizar os seus filhos. Tá? A igreja, ela participa como participante. Mas a primeira ordenança é para os pais evangelizar seus filhos. Os filhos devem ser ganhados dentro de casa. Eles devem vir para a igreja já convertidos. Só que muitas vezes os pais não sabem como fazer. Por isso que surgiu a minha ideia de fazer essa capacitação. Porque eu percebia que muitos pais cristãos, eles amam seus filhos, eles são cristãos de verdade, mas eles não compreendem o Evangelho de forma didática para poder ensinar outros. Então, como que ele vai passar? Se você pergunta para alguém, o que é o Evangelho? Quem sabe definir direito aqui? Então, muitas vezes a gente trava, a gente não sabe definir direito o que é o Evangelho. Às vezes a gente se converteu, a gente sentiu o Evangelho numa pregação, na palavra de Deus, ao ler na Bíblia, mas às vezes a gente não sabe definir, a gente faz o Evangelho ser algo muito complexo.
e acaba perdendo a simplicidade, a clareza do Evangelho. Então essa capacitação é o quê? É para trazer luz para cada um de vocês, para professores, para pais, para que vocês possam realmente compreender o que é o Evangelho. Vocês vão sair daqui sabendo, o Evangelho é isso. Você não vai ter mais dúvida. Tá? Essa é a proposta dessa capacitação. Por quê? Só assim, você entendendo o Evangelho passo a passo, teoricamente e prática, a gente vai ter um momento prático aqui, que você vai poder levar outras pessoas a conhecerem a Jesus, a ter um encontro com Jesus. A pessoa vai estar ao seu lado, você vai falar de Jesus, ela vai se arrepender, ela vai confessar Jesus e vai convidar para entrar no seu coração. Imagine só, será que você já teve uma oportunidade de fazer isso, de levar alguém a Cristo? Profundamente, diretamente, assim, você tem certeza que eu levei aquela pessoa a Cristo. Porque eu falei do Evangelho todo para ele, eu não levei uma parte do Evangelho. É importante levar partes? Alguns momentos sim, né? Porque Paulo regou, eu plantei, Paulo regou, e o crescimento vem de Deus. A gente deve, aos poucos, ir falando do Evangelho para as pessoas. Mas você vai ter aqui nessa capacitação o Evangelho todo para pregar o Evangelho todo e alcançar muitas vidas. E, continuando o texto, tu as inculcarás a teus filhos, no 7, tá? E delas falarás assentado em tua casa. Então vai falar, vai inculcar os seus filhos na sua casa. Então está sendo muito claro o texto. É para os pais essa palavra. E andando pelo caminho, quando você sair da sua casa, em qualquer lugar que você vá, você deve ensinar os seus filhos sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. E ao deitar-se, você conta história para os seus filhos à noite, a palavra de Deus. Você faz devocionais com ele, né? Ao deitar-se e ao levantar-se. Você ora com seus filhos quando acorda, na hora das refeições. Eu sempre tenho um hábito com os meus filhos, né? De sempre, nas refeições, sempre orarmos. Né? A gente ora em outros momentos, mas nas refeições sempre oramos. Café da manhã, almoço, janta, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Ali a gente também pode aproveitar para fazer uma oração. Não pode ser muito longo, né? Senão a comida esfria. Mas a gente ora em qualquer lugar. Na nossa casa, no McDonald's, entendeu? Em qualquer lugar. A gente não tem isso. Eu falo, filha, olha, na hora do recreio, no intervalo, ore. Porque é assim que a gente vai ser exemplo para os de fora, para as pessoas que não conhecem o Evangelho. É aos poucos. Elas vão ver, muitas vezes sou professor, né, 15 anos no estado de São Paulo. Quando eu estou na sala dos professores, às vezes eu vou comer, abaixo a cabeça, oro, eles estão vendo. Né? Às vezes eles não falam, mas a minha ação já fala por si só. Né? Muitas vezes eu como até no refeitório junto com as crianças, e as crianças também veem. Então, aos poucos, o Evangelho vai... Aquela diferença vai ficando ali no coração daquelas crianças. Aquelas igrejas perseguidas na China e em outros países, eles não podem falar o Evangelho abertamente. Então, como que eles fazem? É com a vida, é com o testemunho, é com as atitudes diferenciadas da cultura daquele povo. Que aí eles vão ver a diferença e vão perguntar. Quando eles perguntam, eles também podem ser presos. Então aí, se eles perguntam, você tem abertura para falar, porque você não, sabe que a pessoa não vai querer falar, porque quem perguntou foi ele. Né? Então, quando a pessoa daquele país, ele se abre, aí você pode estar falando do Evangelho. Só ao levantar-se, também atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os seus olhos, escreva nos umbrais. Então, aqui está descrevendo que você deve, o Evangelho tem que estar em tudo onde que você ande. Né? Então, por que devemos evangelizar crianças? Porque é bíblico, porque a palavra de Deus ensina, para os pais ensinarem os seus filhos. Eu vou
mostrar aqui uma outra coisa. Tem outra questão porque deve ensinar crianças, tá? Minha carteira não. Olhem bem aqui, ó. Tá vendo essa fita? Essa fita é uma pessoa. Essa pessoa, ela nasceu no pecado, igual eu, igual você. Ela foi crescendo, aprendeu a falar palavrão. Começou a falar palavrão, os pais falavam, familiares. Foi crescendo, aí aprendeu a roubar, pegar uma coisa, olha que legalzinho aquilo aí do meu colega, eu queria ter um. Aí vai lá e pega e guarda, o colega fica procurando, finge que não foi com ele. E foi crescendo, aí chegou a roubar, matar, estrupar, foi fazendo um monte de coisas erradas. Vivendo, bebendo, usando droga, fazendo diversas coisas erradas. A vida dele, na fase adulta, quando mais velho, e aí, quando ele chegou no final da vida dele, ninguém apresentou de Jesus para ele, né? Ou se falou, não teve algum significado verdadeiro, profundo, que fizesse ele refletir e ter uma mudança de vida. O que acontece com a vida dele? Para onde será que ele foi? Essa outra pessoa, ela também nasceu no pecado. E essa pessoa, ela... Deixa eu abaixar aqui, tá no bloco. Essa pessoa também falou palavrão, acabou fazendo algumas coisas erradas, desobedecendo, né, quando criança. Virou um adulto. E quando adulto, alguém falou de Jesus para ele. Aí ele ouviu de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, que derramou o seu sangue pelos pecados dele. E ele abriu o coração para Jesus. Ele se entregou a Jesus. Os seus pecados foram perdoados pelo sangue derramado de Jesus na cruz. E ele passou a ter uma nova vida. Uma vida, começou a ler a Bíblia, orar, falar de Deus. Essas coisas estão tudo ali no símbolo também, tá? Vocês podem remeter cada cor lá no símbolo. E aí, quando ele morreu, para onde ele foi? No céu. Será? Foi sim. Olha só que bonito. E essa outra pessoa também nasceu no pecado. Só que logo quando criança, aceitou a Jesus, porque ouviu dentro de casa os ensinamentos dos seus pais e aceitou a Jesus. Seus pais liam a Bíblia, oravam, tinham comunhão com Deus e ela aceitou a Jesus. Olha só que bênção! Quando criança, e logo quando criança ela já começou a participar, a ajudar na igreja, ajudar os pais, né? Em alguns eventos, em algumas atividades, né? Logo, ainda quando na pré-adolescência já começou a ajudar as tias na sala das crianças, né? Quantos adolescentes aqui já começaram a trabalhar no Ministério Infantil? Quantos adolescentes, né? Quantas pessoas já começaram nesse período? E foram lá crescendo, cantando, de repente fez uma faculdade de teologia, virou um pastor, uma missionária, e serviu, falou de evangelho para várias pessoas. Quando morreu, para onde que foi? O céu. Agora um comparativo. Estamos aqui, uma pessoa que não foi alcançada com o evangelho. Olha a vida dela. Uma pessoa que aceitou quando adulto. Olha o tamanho da faixa aqui do pecado, do tempo que viveu no pecado e quanto que serviu ao Senhor. E essa criança, né, que aceitou quando criança. Olha o tanto que viveu no pecado, olha o tanto que serviu ao Senhor. Né? Aí está a diferença, meus irmãos. Você ganha a vida de uma criança, você está ganhando uma vida toda para Cristo. E vai abençoar muitas outras vidas. E para a igreja se manter nos dias de hoje, com tanta influência negativa contra o Evangelho, contra os valores cristãos,
é preciso que o ministério infantil seja valorizado, seja desde casa, não só no ministério aqui dentro da igreja, desde casa. Então, a importância que os pais aprendam sobre o que é o Evangelho de forma prática e teórica, detalhado, para que possa alcançar os seus filhos dentro de casa, porque é dentro de casa que muitas vezes a gente tem perdido as crianças. Eu vou falar disso mais para frente. É dentro de casa que a gente perde, não só por causa de algumas atitudes dos pais, mas de tudo que o certo, televisão, internet, diversas outras coisas. Mas vamos seguir, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Martinho Lutero disse: se o reino de Deus vem com poder, precisamos começar com as crianças e devemos ensiná-la desde berço. Outra frase dele: fico profundamente comovido quando vejo que meninos e meninas podem orar, crer e falar de Deus e Cristo mais do que nunca antes. O meu filho de 4 anos, ele ora. A filha da Júlia também ora. Como é bom você ter uma criança orando. E uma vez eu estava no acampamento da APEC, a APEC é a Aliança para a Evangelização das Crianças, lá em Mariporã, em São Paulo. E tinha uma pessoa da equipe do acampamento. Eu estava liderando o acampamento e tinha uma pessoa da equipe lá com algumas dificuldades. Eu fui conversar com essa pessoa e essa pessoa, ela pegou, falando com ela, e uma criança apareceu ali, bem no local que a gente estava, no parque, no balanço.